Bom dia, bom dia. Bem-vindos ao canal LCS Investimentos. E hoje eu preparei aqui um vídeo para vocês sobre Day Trade para iniciantes, os primeiros passos, né? Então é um vídeo dedicado àqueles que querem entender, né, os rudimentos, né, realmente os primeiros passinhos antes de operar, para entender o que é Day Trade. Portanto, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. No final, se foi relevante para vocês o vídeo, deixem aí alguma interação, né, um comentário, uma curtida, para a gente conseguir entender se está entregando um conteúdo relevante ou não, né? Portanto, o que é Day Trade, né? Você pode encontrar diversas definições por aí, aliás, definições longas, por assim dizer, mas a grosso modo, Day Trade é basicamente comprar ou vender ativos financeiros no mesmo dia. Porque se a operação se estender para o dia seguinte, já passa a ser swing trade, né? Então a ideia é iniciar e encerrar uma operação de compra ou venda no mesmo dia. Portanto, a ideia central, né, é que seja uma operação rápida, né, que consiga se aproveitar o lucro a partir da volatilidade do ativo que se deseja operar, né, e é uma modalidade de operação que exige um forte controle emocional, então já fica aí essa dica, né, desde o início. E quem é que pode fazer day trade, né? Basicamente qualquer pessoa que tiver acesso a uma corretora e a uma plataforma de investimentos, né? Também é importante que quem deseja, né, se dedicar a essa atividade financeira, que faça uma reserva destinada exclusivamente para operar, né, e que esse capital que você reserve ele não afete, né, as suas demais obrigações financeiras, né? Portanto, é importante se capitalizar primeiro antes de tentar, né, fazer, né, se dedicar ao day trade. No mais, você tem que ser uma pessoa, né, que goste de estudar, né, porque quem está dando os primeiros passos, quem vai se alfabetizar nesse tipo de mercado, necessita de estudo contínuo, muita prática, né, porque é uma jornada grande de aprendizagem, porque é um universo totalmente novo, diferente do que se aprendeu na escola ou em outros espaços educacionais. E como já citado anteriormente, né, é uma atividade que requer disciplina e bastante controle emocional, porque nesse mercado a gente está sujeito, né, a várias emoções, né, dentre elas a ganância, a ambição, medo, raiva, dentre outras, né? Isso tanto diante das perdas quanto diante dos ganhos. Então, qual seria o passo número 1? Né? Você encontrar aí uma corretora confiável, né? Que seja conhecida, que você já conheça, ou que tenha já uma determinada difusão dessa corretora aí no mercado. É importante que a corretora, né, esteja regulada, né, diante dos órgãos competentes aí, e que ela disponha plataformas que realmente sejam robustas para as operações, né, para análise gráfica e tudo mais que é necessário. E se também tiver um bom suporte ao cliente, né, seria um diferencial. Aí fica aqui mais um aviso, né? Capital de risco você transfere para essa corretora quando você criar a sua conta, né, apenas o capital que você, entre aspas, poderá perder, né, sem comprometer a sua vida financeira, né, já que o day trade envolve riscos significativos. Passo 2, você vai escolher um tipo de técnica, de abordagem que você mais se identifique, né? Como, por exemplo, aqui, né, são dados os exemplos aqui de leitura de gráficos, né, através dos padrões de vela, dos candlesticks. Quando você começar a estudar os conceitos de suporte e resistências, vai passar a ver isso de maneira mais clara. Estes são a base para entender os movimentos do mercado, né? Realmente o conceito de suporte e resistência é importantíssimo no mercado financeiro.
Outras técnicas e abordagens, né, envolvem o tape reading, que seria a leitura de fluxo, a leitura de fita, né, a price action, né, que seria a análise do movimento puro do preço, seria mais ou menos essa a definição. Então existem várias abordagens técnicas de análise, a ideia é que você escolha uma delas e se dedique a apenas uma, né, no início. E depois de escolher, né, o seu tipo de técnica de abordagem, você pode se dedicar, né, à prática nos simuladores que as corretoras oferecem, né, na plataforma. Na própria plataforma a gente consegue acessar os simuladores e treinar as técnicas que a gente escolher, ok? No passo 3 a gente pode definir o nosso plano de trading e a gestão de risco, né? Portanto, você tem que definir metas claras, né? Estabelecer aí o quanto você pretende ganhar e também o quanto está disposto a perder, né, em cada operação. Isso aqui, quando a gente vai para o gráfico, fica bem mais fácil de entender, mas é muito bom desde o início já internalizar esses conceitos. Utilizar stop loss, né? Stop loss é basicamente uma proteção que você estabelece, né? O quanto você vai arriscar ali na operação. Isso limita os prejuízos, então é importante ter isso em mente desde o início. E o controle de capital é importantíssimo, né? Dependendo da sua margem de dinheiro que você coloque na corretora, seria interessante arriscar apenas um pequeno percentual desse capital diariamente. Também você tem que pensar o quanto aliás, o percentual desse capital que você pretende arriscar em cada operação. Então, no início, o interessante é tentar ser o máximo conservador possível, porque, né, é um momento de aprendizagem. E o passo 4, né, começar pequeno e depois, né, ir evoluindo aos poucos, né. Acho que no início a gente tem que pensar realmente em operações pequenas, né, se conseguir fazer uma boa entrada, né, de compra ou de venda. Não estender tanto assim o alvo, né, o quanto você quer ganhar, não precisa ser ganancioso no início, né, pensando que se está, né, no momento de aprendizagem. Então a ideia é minimizar os riscos, né, não estender tanto assim os alvos, né, o que você quer ganhar, se familiarizar mesmo com o sistema que você vai estar mexendo. E após as operações, né, você pode tentar entender o que é que funcionou, o que é que pode melhorar, né, e tentar fazer os ajustes necessários, né, para sempre, né, tentar evoluir. Então a ideia é, né, manter a disciplina, né, ter cuidado aí com os dias de fúria, né, não tentar vingar as perdas, né, fazer pausas, né, porque o cansaço mental também pega em muitos momentos. E tente se atualizar constantemente, né? Ficar atento às notícias econômicas, os eventos globais, né? A política global como um todo afeta o mercado financeiro. E entender também, né, que o day trade envolve riscos e desafios, né? Então tem que ter cuidado com a alta volatilidade do mercado, entender que é uma prática que exige tempo, né? Requer foco, dedicação, muitas vezes em tempo integral, né? Nem todo mundo dispõe de tempo integral para isso, mas é necessário bastante tempo de estudo. Muitos iniciantes perdem dinheiro rapidamente devido à falta de preparo, falta de gestão de risco, né? E controle emocional também. E existe também sempre as falsas expectativas, né? Não se deixe levar por promessas de dinheiro fácil, né? O day trade não é dinheiro fácil. Muitos dizem que é o dinheiro fácil mais difícil que existe no mundo, então tem que ficar, né, tem que ter muito cuidado com isso aí. Então conheça os riscos, né, que envolve o day trade e a ideia é tentar mitigar, né, esses riscos ao longo do tempo. Então comece devagar, né, estude, pratique, né, controle os riscos o máximo possível, mantenha a calma e evolua passo a passo, né,
sem muita pressa, sem, né, sem alvoroço, devagarinho. Então, só fazendo uma revisão, né, escolha aí uma corretora confiável, escolha uma técnica uma técnica, uma abordagem que você mais se identifique para operar, né, e faça estudos continuamente para conseguir evoluir nesse mercado, né. Esses seriam os passos básicos para quem quer se alfabetizar nesse universo de day trade do mercado financeiro. E fica aqui a dica, né? Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe aí alguma forma de interação, curta, comente, compartilhe. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.